quais são os procedimentos legais, né, que precisam ser feitos nesse momento? Extremamente importante, gente. Olha só. Quando a gente atende uma vítima de violência sexual, muitas vezes eu vejo que os profissionais acabam às vezes ficando, puxa, mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso chamar a polícia, ela não tem boletim de ocorrência, e agora o que eu faço, né? Olha só, extremamente importante, tá, gente? O que é o boletim de ocorrência policial? O boletim de ocorrência policial é uma comunicação para a polícia, né? Então, assim, vai ser comunicado para a polícia que ocorreu esse crime, né? Quem é que faz essa comunicação? A vítima, tá? Não somos nós. Então, assim, ó, para que a paciente seja atendida no hospital, ela não tem que ter boletim de ocorrência, tá? Não tem que ter boletim de ocorrência. Ah, mas e aí, como é que fica sem boletim? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um estabelecimento de saúde, que é para acolhimento e minimizar dano para a saúde da vítima. Outra coisa é a investigação do crime, né? Que aí é outra coisa, é polícia. Então, o boletim de ocorrência é para a polícia ter ciência do fato e investigar o crime, certo? Não tem nada a ver com o atendimento médico. Então, assim, se a paciente ela foi na polícia, já fez o BO, ok? Se ela não foi na polícia e não fez o BO, ok também, né? Quem vai decidir se faz o boletim de ocorrência ou não é sempre a vítima. Não tem nada a ver com o atendimento médico, certo? Tá, mas não é melhor ela fazer o BO primeiro? Não, não é. O melhor é ela ir no hospital primeiro, porque a primeira coisa é a gente minimizar dano para a saúde dela, as medicações que precisam ser prescritas, né, para que ela não pegue um HIV, para que ela não engravide do criminoso, elas têm um tempo, né, para serem feitas, para serem administradas. Então, primeira coisa é ela ir no hospital, certo? Então, não esquece disso. Não precisa ter boletim de ocorrência. Outro passo, o que eu preciso fazer de coisas legais, né, que eu definitivamente tenho obrigação de fazer. A gente precisa notificar o fato para o SINAM. O que é isso? Isso não é polícia, não tem nada a ver com polícia. O que é o SINAM? É um órgão governamental que, na verdade, é a vigilância, né, epidemiológica, e eles precisam ter ciência do fato. Então, eu preciso sim fazer a notificação. Ela é um agravo de notificação compulsória, assim como a gente tem as doenças de notificação compulsória, a gente tem os agravos, né, de notificação compulsória. Então, é um órgão do Ministério da Saúde que sim, eu preciso comunicar. Isso é uma comunicação imediata. De novo, não tem nada a ver com polícia, tá? Com autoridade policial. É uma comunicação, na verdade, epidemiológica. Eu preciso fazer a notificação compulsória e isso vai, então, para o Ministério da Saúde. Então, isso é uma obrigação que a gente precisa ter, tá? Então, não precisa do BO, mas precisa fazer a notificação compulsória. Se a paciente for uma menor de idade, se for uma paciente que tem menos de 18 anos, a gente também precisa chamar responsável ou os responsáveis legais e a gente também precisa notificar o conselho tutelar, tá? Então isso é bem importante. Se for uma mulher adulta, 18 anos ou mais, é só a gente fazer a notificação compulsória do agravo, certo? Que vai para o Ministério da Saúde. Se é uma menor de 18, além de fazer a notificação compulsória do agravo, eu também preciso chamar os responsáveis legais, né? Eu tenho que chamar pai e mãe. Ah, mas ela só tem a mãe, então eu chamo só a mãe, né? Ou então, é uma avó que cuida, eu vou chamar essa avó, e eu também preciso chamar o conselho tutelar. A gente também precisa, sim, comunicar o conselho tutelar, certo? Então, essa é a particularidade se ela for menor de 18 anos. Esses são os procedimentos legais que a gente precisa fazer. É extremamente importante isso, tá, gente? Eu vejo que às vezes o pessoal fica um pouco atrapalhado, aí quando vê chama a polícia, né, a autoridade policial. Gente, não tem que fazer nada disso. Existia uma portaria lá de 2020 do Ministério da Saúde dizendo que era obrigatório, né, a gente fazer a comunicação da autoridade policial, mas isso foi derrubado, então isso caiu, em 2023 caiu, então a gente não precisa mais chamar a autoridade policial, e a gente só precisa fazer a notificação compulsória desse agravo. Isso é fato, né? Isso todo médico tem que saber no momento que ele toma ciência do fato,
tem que sim fazer a notificação compulsória. Então, existe, né, aquela ficha do SINAM que a gente tem que preencher e isso tem que ser enviado para o Ministério da Saúde, ok? Tá, mas e se ela for menor de 18? Se ela for menor de 18, tem obrigação de chamar os responsáveis legais e também o conselho tutelar. Esses são os procedimentos legais, tá? Então é extremamente importante você saber isso no momento que você atende lá no plantão. Ah, eu não tô num hospital, eu tô numa UPA, né? Ou às vezes até num posto de saúde, às vezes a paciente demorou para chegar, chegou 2, 3 dias depois, não importa. Se ela contou que houve sim uma relação sexual que ela não foi consentida por ela, a gente vai notificar sim como uma violência sexual. Não esquece, né? A violência sexual ela tem vários espectros. Às vezes quando a gente fala em violência sexual, já vem na cabeça direto aquela coisa do assalto sexual, né? Que é aquela paciente que estava na rua e ela foi assaltada, né? E aí então ela foi obrigada, foi forçada a ter relações sexuais. Não, muitas vezes isso acontece num ambiente dentro de casa, muitas vezes acontece com uma pessoa que ela já tem uma relação afetiva, né? Então assim, é extremamente importante, se ela nos disser que aconteceu sem o consentimento dela, né? A paciente diz, não, eu não consenti, eu fui forçada, né? Se foi sem o consentimento dela, sim, é uma violência sexual e isso precisa sim ser notificado.